pastor, de vocês. E hoje, essa tarde é uma tarde de cura, é uma tarde de adoração, é uma tarde de presença de Deus na nossa vida. Eu creio que essa tarde é uma tarde de mudança, de paradigma, ideia, dogmas. Essa tarde é uma tarde de restituição, de restauração. E é uma tarde de posicionamento no reino de Deus. É uma tarde em que o Espírito Santo, ele vai forjar mulheres aqui. Ele vai forjar temperamentos aqui. E eu desde já quero agradecer por essa grande e rica oportunidade. Eu gostaria que você, nesse momento, ficasse de pé, e eu vou ficar de pé com você. E a nossa oração agora vai ser pedir ao Senhor que abra o entendimento, que abra o nosso entendimento, que abra o nosso coração. Porque a Bíblia, quando fala de coração, a Bíblia está falando de mente. Quando a Bíblia fala de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, está falando da nossa mente. Porque tudo antes de ir para o coração, tudo antes de ir para a alma, vai ser processado aqui, ó. Vai ser processado aqui. Então nós precisamos entender o que o Senhor ele quer falar através da sua palavra. Nós precisamos entender qual é a mensagem de Deus para o nosso dia de hoje, para o nosso tempo aqui e agora. Porque Deus, ele quer forjar mulheres, Deus quer trabalhar em nossas vidas para que nós possamos tornar mulheres mais produtivas, mulheres mais determinadas, mulheres de coragem, mulheres destemidas, porque o mundo precisa de nós. Nós, como mulheres, temos uma importância muito grande nesse mundo. Então é nesse momento que Deus reservou para nós, momento de tratamento, momento de cura. E Deus, ele vai usar uma mulher, ele usou uma mulher para nos trazer uma clareza, uma compreensão da vontade dele, não só para a vida dela, mas para a nossa vida também. Então eu gostaria de orar com você. Coloca a mão, querido, na sua mente, não é no coração não, na sua mente agora. Peço, fala você com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, primeira coisa que você vai falar com ele, você vai pedir perdão para ele. Você vai pedir para ele abrir o seu entendimento nesta tarde, para que você entenda tudo que ele tem a falar para você. Não sei qual é a sua dificuldade, mas eu creio que entrou mulheres aqui querendo uma resposta do Senhor para a sua vida. Entrou mulheres aqui querendo uma mudança do Senhor para a sua vida. Mas a mudança, ela não pode acontecer se não houver uma mudança aqui. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, Espírito Santo, trabalha na minha mente. Fala para ele, eu submeto a minha mente. Eu submeto a minha mente a ti nesse momento. Eu submeto a minha mente a ti nessa hora. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro a ti nesse momento, te pedindo a sua direção para esse momento, te pedindo o teu mover, o teu agir, uma nova glória, uma nova unção, porque Espírito Santo, que a nossa mente, ela precisa ser renovada a cada dia. Nós precisamos viver em novidade de vida, mas essa novidade de vida, ela só acontece quando começa no Espírito. E para isso é preciso de nova mentalidade, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que venha abrir a mente. Abre a mente, abre o coração dessas mulheres aqui. Abre o meu coração, abre a minha mente, para que eu venha entender o seu propósito, para que eu venha me lançar cada vez mais diante da tua presença. E em nome de Jesus, eu quero o Espírito Santo te pedir
Que haja um mover, que haja o sobrenatural, que essas mulheres, elas se esvaziem de si nesse momento. Todo orgulho, Senhor, toda arrogância que possa ter em nós, seja lançado por terra. Nós queremos nos submeter à sua vontade nesta tarde, porque nós não queremos viver a mesmice, não queremos viver a mesmice, não queremos viver na mesmice, nós não queremos. Nós queremos viver em novidade de vida todos os dias, queremos ser usados todos os dias, queremos, Senhor amado, ter motivos, ó Pai querido, cada vez mais para te adorar, porque o nosso maior prazer é te adorar. E que esse mover, que essa necessidade, ela cresça em nós todos os dias. E em nome de Jesus, toda a retaliação do inferno, Espírito Santo vai jogando por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Toda a preocupação que as mulheres lancem agora diante de ti, coloque nas suas mãos suas queixas, suas necessidades, suas carências, coloca diante de ti. E que Espírito Santo, nessa noite, mulheres sejam livres, mulheres sejam libertas para a glória do seu nome, e que todas nós viemos entender o seu fiel propósito na nossa vida. E nós já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, porque Ele merece. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridas, eu me encontro muito feliz mesmo, de poder falar de uma mulher tão especial, de uma mulher extraordinária. Essa mulher, ela era uma mulher como eu e você, e ela deixou um grande exemplo para mim e para você a ser seguido. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em Juízes capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. As que acharam, diga amém. E as que não acharam, pode dizer, me espera. Que eu vou esperar. Então eu acho que todas acharam. Então vamos lá. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que então habitava em Arosete e Goim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de fogo, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os olhos de Israel procuravam-na e os filhos de Israel procuravam-na para resolver as suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, de Zebulon, ao monte Tabor. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante dos exércitos de Jabim, com os seus carros, com as suas tropas, e darei nas tuas mãos.
Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Amém? Débora, uma grande mulher, uma mulher extraordinária. Mas quando eu olho para cada uma de vocês, eu também vejo aqui mulheres extraordinárias. Vejo mulheres muito capazes. Vejo mulheres que estão aqui dispostas a aprender e receber mais do Senhor. Mulheres que querem crescer para a glória de Deus. Isso é muito bom. Isso é muito maravilhoso. Quando a gente se propõe, se disponibiliza a aprender. E quando a gente se disponibiliza para aprender, isso quer dizer que nós queremos colocar em prática. Não é verdade? Nós queremos colocar em prática. E essa mulher traz para nós uma grande lição. O povo de Israel, a mensagem, logo aqui o texto, no capítulo 1 de Juízes, vai dizer assim, como das outras vezes nós vemos muito, a Bíblia dizendo assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós ouvimos essa frase, nós entendemos que o povo, os filhos, não era um povo qualquer, os filhos de Israel, de tempo em tempo, estavam pecando, estavam abandonando Deus, com suas atitudes, com seus comportamentos, com suas ideias. E muitas das vezes nós nos comportamos à revelia também, com pensamentos, ideias. E nessa noite Deus, Ele nos chama a atenção, porque às vezes nós achamos que quando Israel ele começava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, se envolvia com idolatria, a gente pensa que idolatria é só adorar ídolos, mas não é. Mas a Bíblia fala de Débora, e eu quero me ater para chegar nessa mulher. Eu quero ir um pouco lá atrás, quando Deus enviou Moisés ao Egito para tirar o povo de lá. Moisés tirou, obedeceu ao Senhor, o povo clamou, porque o povo estava sendo escravizado. O povo clamou e Deus foi lá e tirou o povo. Durante 40 anos, Moisés liderou o povo de Israel no Egito. Tirou o povo, ele tinha 80 anos. Durante 40 anos, ele liderou o povo. Ele morreu com 120 anos. E daqui a pouco veio Josué. Josué, ele agora é sucessor de Moisés, com 85 anos. Agora é ele que lidera o povo. Ele é preparado para liderar o povo. Um povo, uma grande nação. E ali, Josué lidera o povo durante 25 anos. Morre com 110 anos. E aí quem ficou na liderança? Quem ficou na liderança eram pessoas que sempre ficavam numa responsabilidade quando faltava um líder de patente maior. Porque antes de Moisés ir para o Egito libertar o povo, os anciões trabalhavam trazendo o povo para Deus. Trazendo o povo para Deus, porque a idolatria afastava o povo, mas eles estavam sempre trabalhando para trazer o povo para Deus. Só que quando Josué morre, os anciões, ele continua o trabalho trazendo o povo para Deus. Só que os anciões também morrem, porque ninguém é eterno. Eles morrem. Os anciões, eles lembravam, a vida deles era lembrar de todos os feitos do Senhor, desde quando tirou o povo com mão forte do Egito, através de Moisés, a Josué. O povo agora,
entra, quando ele lembra, vocês entraram na terra prometida, que Deus prometeu quando tirou lá do Egito, e Josué consegue introduzir o povo na terra, e o povo ali está na terra agora, mas os anciões, eles morrem, e aí o povo se esquece do que Deus fez, porque história que não é contada, ela não é lembrada. História que não é contada, ela não é lembrada. E não tinha ninguém para ficar lembrando o povo dos feitos. E por mais que alguém falava, hoje é assim também, irmãos, não é tão diferente. Quando nós temos para evangelizar nas ruas, né? E nós evangelizamos, de 15 em 15 dias nós vamos evangelizar na minha igreja. E a gente começa a evangelizar. Fala nisso, eu estou com um grupo de mulheres da minha igreja também aqui. Não estou sozinha, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida delas, né? Pela vida de todas vocês. E nós nos deparamos com situações terríveis. E essas pessoas que nós evangelizamos, a maioria delas são desviadas, afastadas da presença do Senhor. E nós falamos, só que eles não conseguem ouvir. Ou se ouvem, fazem de ouvidos de mercador. E sempre tem mais os anciões que conviveram, né, com Moisés, com Josué, que eram mais novos, que no caso eram mais jovens, e eles ficaram mais velhos. Então eles haviam participado, viu o mar vermelho se abrir, viu Deus alimentar o povo no deserto. Só que todos esses haviam morrido, e agora surge uma nova geração. E essa nova geração começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí eles clamam. Aí quando eles fazem o que era mal, você sabe, diaconisa, o Senhor, ele fala para eles: olha, vou tornar a lembrar vocês. Eu falei que a nação, quando vocês herdassem a terra, vocês deveriam expulsar todos os moradores da terra. Quando Israel chegou na terra, já estava habitado, e o Senhor falou: tira, expulsa todos, porque são meus inimigos, eram inimigos de Israel. Essa terra é de vocês, eu prometi para vocês, tiram. Mas eles querem por pena, não sei, por desobediência, deixaram alguns povos. Muitos foram embora, mas ficaram um pouco. E esses poucos foram crescendo, e foram crescendo em poder. E daqui a pouco, em vez de Israel dominar sobre o povo domina sobre Israel. E os deuses daquele povo passam a ser os deuses de Israel. Por quê? Israel começa a se contaminar. Quando Deus falou: manda embora, para que vocês não se contaminem com os deuses deles. Mas eles não mandaram. E aí o Senhor falou: esse povo será como armadilha para vocês. Serão como dente nas suas costas, espinho nos seus pés. O Senhor falou para eles. E foram, irmãos, porque o povo cresceu, se fortaleceu. E aí eles clamaram. Não havia nenhum líder. E aí quando eles clamam, Deus levanta juízes. Levanta Otiniel, o primeiro juiz. E Otiniel liberta o povo que vivia oprimido por 8 anos. E traz de novo a paz sobre a terra durante 40 anos. Daqui a pouco morre Otiniel. O povo se esquece de novo, começa a fazer o que era mal. E daqui a pouco Deus levanta Eude. Eude, ele lidera Israel como juiz durante 8 anos, e a terra sossega, fica em paz durante 80. Morre Eude, e o povo começa a fazer o que era mal. O Senhor levanta Zangar, e ele não lidera o povo, mas liberta o povo. Mas a Bíblia não se atém muito nesse juiz. E ele nós vemos aparecer no cenário a 4ª juíza. Primeiro juiz, Otiniel. Segundo juiz, Eude. Terceiro, Zangar. E o 4º, Débora. Quem era Débora?
A Bíblia diz que Débora era profetisa, mulher de Lapidote, e ela era juíza, a quarta juíza em Israel. Agora você entende uma coisa: hoje nós vivemos um tempo pós-moderno, em que as mulheres, elas têm liberdade de ir e vir. As mulheres têm liberdade para trabalhar. Hoje temos aqui mulheres que são pastoras, mulheres missionárias, mulheres evangelistas, diaconisa, mulheres que exercem, bispas, mulheres que exercem uma função muito grande e de destaque na obra do Senhor, no reino do Senhor. Mas Débora viveu numa época em que a mulher, ela não tinha voz. Sabe o que é isso? A mulher, ela não tinha voz. A mulher ela não foi feita para isso. Mas os homens machistas, o narcisismo da época era muito grande, muito intenso. Então os homens decretaram que as mulheres, elas só serviriam para lavar, passar, cozinhar e servi-los, só procriar. Era uma bênção, porque, irmãos, feliz é a mulher que ela cuida da sua casa, ela cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, e ela sabe dividir, ainda que ela possa dividir o seu tempo como mulher sábia. E Débora, ela sabia dividir o seu tempo como mulher sábia. Ela era profetisa. Mas eu quero dizer para você que antes dela ser profetisa, Débora, ela era uma mulher como eu e você. Vira para a mulher que está do teu lado, segura assim no braço dela ou na mão e fala: Débora era uma mulher como eu e você. Mulher como eu e você. Por que é importante você entender isso? Porque de repente, você que já conhece um pouco da história de Débora, você que vai ouvir hoje, se nunca ouviu, pode dizer assim: ah, mas era naquele tempo, eu tinha algo especial, ela era uma mulher extraordinária. Deus trabalhou de forma especial, da mesma forma que Deus trabalhou na vida dela, tornou Débora uma mulher especial. Ele quer trabalhar na sua vida e fazer de você uma mulher mais do que especial. Ele quer fazer isso, porque Deus é um Deus de projetos, e você é projeto de Deus, e Deus é um Deus de projetos acabados, finalizados, porque Ele finaliza, Ele acaba. Ele é um Deus de obras completas, e você é projeto de Deus, e Ele começou uma obra na tua vida, e Ele vai completar. Você pode glorificar Ele por isso? Ele vai completar. E Deus, sabe, chama Débora. Mas eu quero falar um pouquinho do nome Débora. O nome Débora significa abelha. Abelha. E você sabe qual é as características da abelha? A abelha, ela tem força. A abelha é organizada. A abelha, ela é guerreira, é trabalhadeira. E a colmeia, você vê o trabalho maravilhoso, extraordinário da abelha. A colmeia, ela se divide em 3 castas. A abelha rainha, que ela é responsável ela tem a função da postura dos ovos. Ela é a única abelha fértil na colmeia. Ela é a única abelha fértil na colmeia. Interessante. E a abelha operária, que são as trabalhadoras, trabalha para a conservação dos ovos, das larvas, trabalham para a manutenção da colmeia, limpeza, e responsável pela fabricação dos favos. Então você vê que as abelhas são trabalhadoras. E o nome Débora quer dizer unidade também, tá? Unidade, trabalho, força, coragem. E antigamente, o interessante, pastora Andréia, que os nomes eram proféticos. Eles dados tanto pelos pais quanto pelo Senhor, estava ligado à identidade dos filhos, ao destino,
as circunstâncias do seu nascimento, do propósito, tá? E do projeto de Deus na vida dessas pessoas. E nós vemos que Débora, as qualidades, as características, né, de Débora tem muito a ver com as características da abelha. E ali Débora, essa pessoa de força, de fé, deixa pra gente um legado. E com o seu nome tão forte, Débora, abelha, Débora agora, usada nas mãos do Senhor, se torna uma mulher extremamente capaz. Mas antes dessa capacidade toda, Débora, ela teve suas dificuldades. Porque ninguém chega lá em cima assim. Todo mundo que chega lá em cima é porque já esteve lá embaixo. Porque quem está lá em cima, não esteve lá embaixo, não fica lá em cima. Ele cai. Então todo mundo que quer chegar lá em cima, tem que começar de baixo, tem que sentar para aprender. Tem que sentar para aprender. Tem que ouvir, tem que obedecer. E Débora não foi sempre juíza, não foi sempre profetisa. Ela teve uma caminhada na sua vida, como eu e você temos uma caminhada no Senhor. Como é a sua caminhada no Senhor? Como começou você hoje que exerce uma função na casa do Senhor? Porque Deus te chamou, como chamou Débora. Você que ainda é pastora, eu só venho e fico sentada no banco. E Deus me chamou para ficar. Mentira do diabo. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco. Todo mundo tem dons e habilidades que Deus quer usar para engrandecimento, crescimento do seu reino. Deus tem habilidades. Deus chamou você, colocou habilidades em você, para você ser usada por Ele. Então Débora começa a trajetória. Era uma mulher que tinha emoções, que tinha sentimentos dentro dela. Mulher que tinha suas frustrações. A Bíblia não fala que Débora, não fala de se ela tinha filho ou não filhos. Eu não vou me ater nisso, porque a gente pode conjecturar, mas a gente não pode afirmar nada, porque a Bíblia não fala em nenhum momento se ela teve ou não filhos. Fala que ela foi mulher, profetisa, mulher de Lapidote, e a quarta juíza em Israel. E Débora começa a sua trajetória. Como foi a trajetória de Débora? Eu não sei, mas eu sei que não foi fácil. Eu sei que Débora, ela precisou passar numa forja. Eu sei que Débora precisou ser lapidada para chegar até onde ela chegou. Eu sei que ela precisou passar por processos, e eu tenho certeza que no meio do caminho os processos doem. Dói ou não dói? Doem ou não doem? Sim ou não? Me ajude a pregar. Os processos doem, igreja? Muito. Muito. Quanto maior o processo, maior é o uso. Eu entendo isso. Quanto maior o processo, maior o uso. Repete para sua irmã que está do lado, profetiza. Eu sei que tem pessoas que não gostam disso, mas quando você declara para alguém isso com fé e confiança, você está derrubando barreiras na vida dessa mulher. Você está declarando vitória, porque nós vemos muitas das vezes mulheres usando a sua boca para amaldiçoar, para murmurar. Mas hoje Deus quer abrir a tua boca para profetizar vitória, profetizar bênção, restituição na vida de mulheres aqui neste lugar. Então eu quero que você desde já queira ser usada aqui, não queira começar a ser usada lá fora amanhã, depois que eu ver essa mensagem, mas seja usada já para profetizar sobre a vida da mulher que está do teu lado, algo extraordinário para a vida dela, porque muitas das vezes, querido, muitas das vezes não, tenho certeza que tem mulher aí machucada, está precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de levante. E é Deus que quer usar você nesta noite para isso. Então você não se limite, vira para o teu lado e fala para uma mulher que está do teu lado: você é especial. E Deus te trouxe aqui nessa tarde para falar com você. E Ele vai falar.
E você precisa ouvir. Porque Ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Ele já tem feito? Fala para ela, Ele já tem feito algo? Mas eu quero te dizer que será muito maior. Será muito maior. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então, querido Débora, foi uma mulher que se posicionou, era juíza, e ela atendia debaixo das palmeiras que tinham o seu nome. A região onde ela morava era em Efraim, ela era da tribo de Efraim. E ficava em Ramá, o lugar das palmeiras, um lugar especial, onde ela atendia os filhos de Israel, e ficava entre Betel e Ramá. E ali ela atendia. A Bíblia diz que até Débora. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Que Débora, ela reinou, ela julgou, ela liderou num tempo em que Israel, a liderança estava em desgraça. Ninguém se levantava para fazer nada. Ninguém se levantava para tomar uma atitude. Ninguém se posicionava. Porque eles estavam sendo oprimidos. Durante 20 anos. Durante 20 anos. Sabe o que é isso? Estavam sofrendo uma opressão. Durante 20 anos. Pelo exército do rei Jabim, rei dos cananeus. E pelo seu comandante Císera. Eles tinham 900 carros de ferro. Tinham armas poderosas. Israel, que entrou na terra, tomou posse da terra, tinha toda a liberdade de ir e vir. Agora a sua liberdade é reduzida a praticamente a nada. Eles plantavam, os cananeus vinham e colhiam no seu lugar. E pisoteava todo o resto. E quando eles iam colher, eles não tinham muita opção. E muitos estavam passando necessidades. E muitos estavam sofrendo. E Débora era aquela mulher mediadora, juíza, né? O povo vinha até ela para poder reclamar das situações. E ela sempre com aquela sabedoria, né? Porque uma das qualidades também de Débora, entre tantas qualidades características, Débora, ela era mediadora, uma mulher corajosa, determinada. Era uma mulher sábia, com habilidades, né? Era direcionada pelo Espírito Santo. E ela estava ali para mediar as situações que vinham diante dela. Mas Débora se preocupava porque estava vendo os seus irmãos, né? Por que não os seus filhos passarem necessidade, sendo afrontados, morrendo, porque os cananeus faziam atrocidades no meio do povo, dentro da cidade. Entravam e vinham, entravam e saíam a hora que queriam. E teve um dia que o Senhor falou com Débora. E Débora, ela foi até Baraque e falou para Baraque assim: Baraque, Deus mandou dizer para você, olha, levanta. Porque ela era profeta. E quem é profeta vai entregar aquilo que Deus mandar. E Deus havia mandado Débora falar para Baraque, comandante do exército de Israel. Baraque estava prostrado. Deus fala com Baraque, porque profeta, ele recebe a mensagem do Senhor e transmite ao povo. Querido Deus, Ele quer levantar mulheres aqui para receber dEle, tá? E para passar para o povo. E já tem mulheres que já têm recebido do Senhor. E o Senhor quer que você passe. Passe. Às vezes a gente só precisa sair da zona de conforto, porque Deus já trouxe a revelação. A gente só precisa tomar atitude. Débora se levanta e vai até Baraque. E ela fala, olha, junta aqui, ó.
Deixa eu ler bem aqui. Junta Baraque no versículo 6 diz assim: ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. Versículo 6. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulão, ao monte Tabor. Sobe lá, e então, e farei ir a ti, para o ribeiro de Quizom, Sísara, comandante do exército de Jabim, com os seus carros, com suas tropas, e os darei nas tuas mãos. O Senhor falou assim para Débora falar para Baraque. E aí, Débora, ele vai falar para Baraque: olha, vai, faz isso, reúne 10.000 homens das tribos aí e vai, porque o Senhor vai dar o exército de Jabim e Sísera nas suas mãos. E Baraque diz assim: olha, eu não vou. Se você for comigo, eu vou. Eu não vou. E aí ela diz para Baraque assim: eu vou contigo, mas a alegria da vitória não será para você. Nós vemos ali Débora, né? Falando de uma forma bem clara e objetiva: eu vou com você, mas a vitória da guerra, a honra ou a alegria da vitória não será para você. Deus dará nas mãos de uma mulher. Deus dará nas mãos de uma mulher. E aí Baraque vai, homem, levanta, sobe lá. Mãos, Baraque estava com medo porque era um poderio muito grande que estava nas mãos do exército do rei Jabim. E as armas eram muito poderosas. E o povo temia, porque Israel não tinha armas, não era preparado para enfrentar a guerra. Porque o Deus de Israel era o Deus rei de batalhas. Eles não precisavam de espada, escudo, nem lança para vencer. Porque o Deus de Israel, ele queria ser o comandante, o comandante da batalha. Entrou um ciscozinho aqui. Ele queria ser o comandante da batalha. Ele queria guerrear pelo povo de Israel. Deus, ele não está interessado, não, em que você lute sozinho. Não, querido, nas minhas lutas e nas suas lutas. Deus, ele quer estar na direção. Muitas das vezes nós perdemos, sabe por causa de quê? Porque a gente quer tomar o controle que é dele. A gente quer tomar a frente que é dele. A gente quer tomar direções que ele quer tomar para a nossa vida. E a gente acaba perdendo batalha. E aí vai, sobe. Que coisa maravilhosa. Sobe, vai lá para o monte Tabor. Sobe para lá. Para o monte Tabor, vai. E deixa Sísera comigo. O povo deve ter tremido. Mas Débora, que era uma mulher determinada, corajosa. Os homens agora veem aquela mulher diante deles, tomando aquela atitude, num tempo que a mulher não tinha voz, como falei, como hoje num tempo pós-moderno, mas eles ouviam Débora, eles escutavam Débora. Querido, não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, não importa, quando Deus chama, ele garantiu Débora. E aquela mulher se levanta e vai à frente da batalha com Baraque. E chega lá no monte Tabor, eles lá vendo, e Deus manda uma chuva, uma tempestade. O povo sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor e abolia a idolatria e se envolvia com a idolatria. Adoravam Astarote e Baal, que eles acreditavam que Baal era o Deus do tempo, governava o tempo, as estações, a chuva, o sol, a lua, a natureza.
Só que naquele dia Deus mostra para eles que o dono do tempo era Ele. Que coisa linda. O dono do meu tempo, dos meus dias, é Deus. Dos teus dias, do teu tempo, é Deus. E Deus mostra que Baal não tinha poder. Astarote, que é deusa da fertilidade, né, que acreditava que Baal era o deus que fazia a chuva cair, fertilizava a terra, e eles tinham uma boa colheita, e aí atribuía toda a glória para Baal, e Deus mostrou ali. E os ribeiros de Quizon se encheram, e os carros quebraram no meio daquela confusão. Quem estava ali? O próprio Deus, lutando e pelejando por eles. E aí Débora fala assim: desce, 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 homem. Precisou ainda falar com ele. Ele estava esperando a ordem do Senhor que vinha para o pai de Débora. Desce, homem, vai agora. Começa a lutar, acaba, faz a sua parte agora. E descem, começa a lutar e matam todos. Sísera foge. E é alcançado e vai parar na tenda de uma mulher. Jael, mulher do Queneu. E ali Deus entrega Sísera nas mãos daquela mulher. E aquela mulher mata Sísera. E quando não tem que combater nada, o homem já está morto. Mas do lado desse homem tinha quem? Um mamu? Uma mulher, um mamu? Um mamu? Uma mulher de coragem, uma mulher determinada, uma mulher de guerra, uma mulher raçuda, uma mulher que foi levantada por Deus, uma mulher que foi levantada para fazer a diferença. Débora. A Bíblia ela não fala do temperamento de Débora, mas a gente entende que Débora, ela era uma mulher colérica, eu creio assim, com habilidades, né? Porque você pode ter aspectos, você pode apresentar, dependendo da circunstância, aspectos de outros temperamentos. Mas o que parece que o temperamento de Débora era aquele temperamento colérico. Mulher determinada, corajosa, forte. Mulher que vai, se levanta para fazer e faz com determinação. Mulher que não perde o foco. Uma das qualidades de Débora. Mas tem os defeitos também, o temperamento colérico. Ele é explosivo. Ele é explosivo. Ele é grosso, não mede as palavras. Não gosta de mimimi, é intolerante. Mas Deus trabalhou no temperamento de Débora, forjou o temperamento dessa mulher, para que essa mulher onde ela chegou. Deus, Ele quer aqui levar mulheres a crescer. Querem levar mulheres a desempenhar papéis importantes dentro da sociedade. Dentro do seu bairro, dentro da sua igreja. Porque vai começar dentro da sua casa. Você desempenhar o papel de mulher determinada. Mulher que se levanta para guerrear pela sua família. Mulher que se levanta para cuidar da manutenção espiritual da sua família. E mulheres hoje que trabalham, ajuda também no financeiro. Porque a mulher sábia, ela sabe dividir as coisas. Ela não vai fazer nada de qualquer maneira. E a mulher sábia, antes dela fazer qualquer coisa, ela vai pedir direção ao Senhor. Mas antes da mulher chegar a esse patamar, a mulher ela precisa sentar para aprender. E muitas das vezes, dentro do processo de aprendizado, essa mulher sofre, essa mulher chora, porque processo machuca, processo dói. Mas para mulheres se posicionarem, é necessário, querido, sair da zona de conforto, uma primeira coisa. Débora, ela estava lá trabalhando como juíza. Estava ali exercendo seu papel de profetisa, seu ministério de profetisa. Mas teve um momento que Deus levou ela para algo muito maior. Ela foi uma mulher militar. No tempo de Débora, ela foi uma mulher militar. Que coisa extraordinária. Você está aqui, mulheres, hoje, eu não sei do seu futuro amanhã, mas tem algo muito grande reservado para mim e para você, que hoje eu estou sentada aqui para falar para você, mas antes eu sentei muito aí para aprender. E hoje eu estou aqui falando para vocês, hoje estou pelas igrejas falando para mulheres. Hoje estou pelas igrejas implantando o encontro terapêutico.
todo cuidado voltado para mulheres, mas eu primeiro tive que aprender a ouvir. E nem sempre é fácil você sentar para ouvir, porque às vezes a verdade confronta. Quantas das vezes Débora não foi confrontada? Quantas das vezes Débora não teve que entrar na forja? E entrar na forja é um processo muito duro, mas é a forja que vai trabalhar, fazer todo o processo para quebrar aquele material duro, enrijecido. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos obedecer, nós não queremos nos submeter, porque achamos que estamos certa, achamos que estamos com a razão, achamos que tem que ser do nosso jeito, mas muitas das vezes, irmãos, não tem que ser do nosso jeito e não é. Tem que ser do jeito de Deus, porque você não manda mais em você. Você foi escolhida como Débora, você foi chamada como Débora, e os escolhidos não têm escolha. Débora não tinha escolha. Débora não tinha escolha. Ela foi escolhida a dedo. E você aqui, cada uma, não pensar, mas a pastora chegou ali, as pastoras, a diaconisa. Querido, Deus tem um lugar para você também. Mas todo mundo vai liderar? Nem todo mundo vai liderar, mas todo mundo vai ser usado para a glória de Deus, naquilo que Deus chamou você para fazer, e você vai fazer com sucesso, com habilidade, e isso é o mais importante, porque a gente não precisa estar num púlpito para fazer a obra do Senhor. A gente não precisa pisar em ninguém para fazer a obra do Senhor. A gente não precisa pisar em ninguém, querer tomar o lugar de ninguém, ter inveja de ninguém para fazer. Deus tem a sua parte, você tem o seu papel nessa comunidade, nessa sociedade, nessa igreja, na tua igreja. Deus tem um papel particular para você. Tem, querido e querida. Tem um papel particular para você. Se você ainda não descobriu, é porque de repente está gastando tempo com aquilo que não é para você. E muitas das vezes, para a gente parar, para poder ouvir a voz de Deus, compreender quem somos nele, Ele vai precisar levar você no deserto, vai fazer você entrar na forja. A forja é tipo um forno, sabe? Aonde o ferreiro, ele derrete, amolece o ferro, o material, né, mais bruto que tem o aço, para moldar de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ele projetou para aquele metal. E muitas das vezes nós precisamos entrar na forja para Deus nos forjar da maneira exatamente que Ele quer, para nos usar. Porque se nós não usarmos, nós não vamos poder ser moldados. E qual é a sua forja? O que é que você, querida, tem passado? Qual é a sua guerra? Qual é a sua guerra? Qual é a sua guerra? É o luto? É os filhos nas drogas? Traição? Enfermidade? Cada um tem as suas guerras. Deus vai forjar você em cada aspecto, cada área da sua vida, cada uma dentro daquilo que Ele precisa e dentro daquilo que Ele quer. E muitas das vezes a nossa forja, a nossa dor, a sua dor, querido, não é para fazer você, não é para te humilhar, não é para fazer você, não é para você morrer, mas é para você crescer, para Deus revelar para você o seu potencial e levar você para onde Ele quer levar, para onde você precisa estar, para aquilo que Ele preparou para você. Tem mulheres lindas, maravilhosas aqui, mas que ainda estão na zona de conforto ainda, que ainda não saiu, não quer sair. Eu gosto muito de usar essa metáfora do casulo. Mulheres que estão dentro do casulo, que precisa voar, precisa ser livre, mas ela não quer sair do casulo porque tem medo. Sair do casulo não é fácil, porque você tem que lutar. Depois da transformação dolorosa, do processo doloroso,
que a largata sofre para se tornar uma borboleta, uma linda borboleta, tem um processo de sair. Tem que romper a casca. Mas é rompendo a casca, ninguém pode romper por você, pastor, líder, ninguém, é você que precisa. Porque no processo de romper, suas asas vão sendo fortalecidas, suas pernas vão sendo fortalecidas, e você vai sair, vai poder voar livremente. E Débora foi essa mulher que voou livremente. E Deus quer que você voe também. Fale, querida. Então, mulheres, a pastora Ivone esteve aqui em um outro momento e fez uma palestra sobre temperamento. Né? E todo mundo gostou demais dessa palavra. E hoje nós colocamos ali, ficou aberto para poder fazerem perguntas. O número da pastora Andréia está ali, ó, para você que quiser fazer uma pergunta. E aí vai ser passado aqui e a pastora Ivone vai estar trazendo alguma coisa dentro dessa temática para a gente. Não, eu não vou falar o nome de ninguém. Eu só vou ler a pergunta, tá bom? Só vou ler a pergunta. Ou se quiser, ó, nossa irmã Grace está ali com o microfone, se você tiver com essa corajosa aí, sem problema nenhum, quiser fazer uma pergunta sobre o temperamento ou sobre aquilo que a pastora falou nesse momento, que ela trouxe, fique à vontade, vamos interagir. Aqui ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Aqui nós todos estamos em pleno crescimento. Estamos todas nos saindo desse casulo, desenvolvendo, aprendendo, crescendo, até que o Pai venha. Tá? Então, qual vai ser a primeira corajosa? Vai abrir aí para fazer uma pergunta. Uma das coisas interessantes, diaconisa, antes de você perguntar, porque Débora, antes de chegar onde ela chegou, ela também tinha muitas perguntas, questionamentos, que ela com certeza tirou suas dúvidas, porque ela tinha uma mulher que tinha seu temperamento, sabe, pastora Andréia? E esse temperamento, ele para ser forjado, ela precisou se desvaziar, mas ela precisou aprender como fazer isso. E ela teve questionamentos, perguntas que ela com certeza tirou dúvidas com alguém, precisou perguntar com alguém que podia lhe ensinar para se tornar o que ela se tornou. Havia dúvidas dentro dela. E de repente tem dúvidas que você ainda não conseguiu se libertar, porque existem questionamentos, perguntas que você precisa botar para fora. Então fique à vontade. Pode fazer, pastora. Graça e paz para todas. Amém. Bom, eu comecei, né? Alguém vai perguntar também? Depois a Letícia, né? Pastor Ivone, todos nós temos nossos temperamentos, né? Sim. Todos nós. Então eu queria saber como eu, uma mulher que tenha meu temperamento, posso, dentro dessa temática aí, mulheres posicionadas no reino, a senhora já até respondeu um pouco daquilo que eu queria perguntar. Como eu posso me posicionar dentro desse temperamento mais forjada na questão do posicionamento de Deus, eu como mulher, porque o temperamento às vezes tem os defeitos e tem as qualidades, né? Sim. O temperamento, ele tem seus defeitos e suas qualidades. Uma das coisas que a mulher precisa fazer, de início, é reconhecer, né? Procurar saber, entender qual o temperamento que ela tem. E às vezes nós vemos algumas mulheres dizer assim: eu tenho um temperamento muito forte. Tenho um temperamento muito forte. Eu sou assim, vou morrer assim. Não. Ela não precisa morrer assim. Ela pode mudar. Então, para ter o temperamento mudado, forjado, uma das primeiras coisas, porque quando fala de forja, né, fala de algo que precisa ser moldado, né? Temperamento moldado. Só o Espírito Santo, ele pode moldar o temperamento da pessoa. Como nós estamos tratando de mulheres, só o Espírito Santo, através de um posicionamento. Às vezes a forja, ela vem através de um posicionamento. Eu me coloco. Débora, antes dela se posicionar para ir à frente da batalha,
ela se posicionou como mulher, ela se posicionou como esposa, ela se posicionou como juíza e ela se posicionou como uma guerreira. A pessoa precisa querer, e quando ela quer, então ela vai fazer isso pela fé, porque é preciso fé, atitude. Uma das coisas que é necessário, atitude, para sair da zona de conforto, tá? Se posicionar e se deixar ser usado, se deixar ser usada na presença do Senhor, no reino de Deus. Respondi, pastor, a sua pergunta? E aí, mulheres? Vamos? Façam, qualquer que seja a pergunta. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, aí eu vou deixar para a próxima. Paz, boa noite. Paz, boa noite. A gente lida com pessoas, né? A gente vê algumas situações que tem pessoas que ela chega e ela fala assim, eu sou assim, e não muda. Sim. Entendeu? Então, assim, como entender qual como que a gente, cada uma tem o seu temperamento. Como reconhecer nosso temperamento? Igual a senhora falou, tem pessoas que falam assim, eu, né, tenho um temperamento forte e às vezes não é forte, né? Uhum. Como reconhecer os meus temperamentos, o meu temperamento? Então, o temperamento é algo nato, né? Faz parte da genética. Você nasce com ele e muitas das vezes ele é herdado de pais, vô, tataravô. E ele é moldado. Então, como eu posso mudar, entender? É uma das coisas que é importante você procurar ajuda. Porque às vezes se você não entende, não compreende, nós vamos procurar ajuda. Como? Vamos ler, vamos estudar. É muito importante ler sobre os temperamentos. Porque quando você lê sobre os temperamentos, querido, tem essa curiosidade de ler sobre os temperamentos. Que quando você lê, estudar, ou então procura aprender com alguém, você vai entender em que você vai se enquadrar, porque há comportamentos e atitudes que são características desse temperamento. Tem características, ou seja, comportamentos desse temperamento, né? Por exemplo, Débora, ela era uma mulher que a gente entende, né, através de pesquisa também, mas você vê pela atitude, pela dureza, pela convicção, pela coragem dela, eu compreendo sim que ela era uma mulher colérica, mas foi uma mulher que foi moldada, porque o colérico, ele é determinado, ele é corajoso, mas ele tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. Então, creio não, Débora foi completamente trabalhada, porque se ela não tivesse sido trabalhada, eu acho que ela iria esculachar Baraque, seu covarde, seu medroso. Mas Débora estava ali, ela não precisou usar de guerra, pegar martelo, vara. Não, ela vai. Ela era uma motivadora, vai. Então ela foi forjada. E até mesmo para obedecer à voz de Deus, a mulher precisa ser forjada. Porque às vezes a mulher não quer ouvir. Ela quer ouvir o seu coração, sua vontade, mas não quer ouvir a voz de Deus. Então, para entender isso, é importante estudar, vir para um momento como esse, falar um pouco mais nas igrejas sobre temperamento, porque muitas das vezes vemos mulheres errando muito dentro da igreja. Eu mesmo já errei muito quando eu descobri, porque eu sou sanguínea. Quais são as qualidades do sanguíneo? Gosta de falar muito, ele fala pela culatra, ele trabalha muito na base da emoção, começa as coisas e deixa pela metade. Então, meu Deus do céu, sou sanguínea. Por isso que eu começo uma coisa, daqui a pouco paro. E eu comecei a pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para trabalhar isso em mim. E hoje eu consigo fazer as coisas e até o fim. Mas tem coisas que eu ainda paro. Mas Espírito Santo, misericórdia, me ajuda. Para mim até o fim. Porque a gente tem que ser trabalhada todos os dias. Se habita num corpo de carne que tem tendências a pecar. Só que a gente não tem prazer no pecado. Respondi isso, a pergunta, querida. Paz, pastor Ivone. A paz, querida. Sobre esses 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Você falou que tem as suas qualidades e seus defeitos. Sim. Dentro desses 4 temperamentos, qual deles tem mais dificuldade de relacionamento interpessoal?
Eu acho que todos eles têm a sua parte negativa. Então, tanto o colérico, o colérico ele é uma pessoa que ele vai botar você para crescer, fluir. Ele é um líder nato, mas ele põe tudo a perder. Ele vai machucar, principalmente uma pessoa melancólica. Ele vai machucar porque ele é explosivo, ele é intolerante. O sanguíneo, tem aquela capacidade de juntar pessoas, mas se ele não tiver cuidado, ele vai afastar pessoas também. O melancólico, ele é uma pessoa mais que gosta muito de ficar na dele. O fleumático também, ele gosta também de ficar na dele. Mas interagir, sabe? O colérico, o sanguíneo também vai botar você lá em cima, mas ele pode também, né, falar e acabar com você. Então, todos eles. Agora, o melancólico, ele é muito interno, ele é muito para dentro, ele gosta de ficar no cantinho. Então, quais dele têm maior dificuldade de interagir com pessoas? Eu acho que todos eles, se não forem controlados, todos eles vão ter dificuldade. Agora, eu acho que o mais fácil para lidar é o sanguíneo. O sanguíneo, ele quer abraçar todo mundo. O sanguíneo, ele quer amar todo mundo, defeito, né? Ele quer ajudar todo mundo, quer abraçar o mundo com as mãos, né? Então, eu acho que o sanguíneo, ele tem essas qualidades, né? Assim, de querer todo mundo, assim, volta, abraçar todo mundo, mas ele pode afastar também, tá bom? Respondi? Graça e paz, boa tarde. Mas o melancólico trabalhado, ele também, tá? Graça e paz, boa tarde. Graça e paz, querida, boa A tarde. pergunta, não sei nem se tem a ver, né? Mas eu queria saber se faz parte do domínio próprio, tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Fala mais aqui no microfone. Com o temperamento, domínio próprio, a ver com o temperamento, domínio próprio? Porque Sim. é o fruto do Espírito Santo, né? Como o Espírito Santo, você falou a parte do Espírito Fruto Santo. do Espírito Santo, domínio próprio, tem a ver com os temperamentos? Sim, sabe por causa de quê? Quando a gente tem um temperamento muito forte, nós temos um temperamento negativo, essa tendência dos defeitos, elas sobressaírem mais do que as qualidades, a gente precisa pedir domínio ao Espírito, precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para a gente poder ter domínio sobre o temperamento. Porque temperamento, ele é algo que precisa ser trabalhado. Nós nascemos com ele, mas ele tem que ser trabalhado. E ninguém melhor do que a pessoa do Espírito Santo para trazer controle, domínio, sabe? Para isso. O Espírito Santo, com a ajuda dele, a mulher pode ter esse controle, tá? Mesmo se ela perder. Porque às vezes a pastora Ivone perde, irmãos. Não vai dizer não, que você tem que pedir isso o tempo todo. Porque não adianta não. Tem hora que a pastora Ivone, ela blá, 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 blá. Quando vê, já foi. Não adianta a gente dizer que não é, porque faz parte da nossa natureza, mas não quer dizer que nós temos que ser, eu morri assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Deus, o Espírito Santo, ele está aqui para trazer domínio próprio. Só que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Muitas das vezes nós, como mulheres, nós não queremos ouvir, nós não queremos colocar em prática. Nós precisamos querer aprender a ouvir. Domínio, Senhor, preciso. Aí quando vem, querido, quando você está trabalhando o temperamento, aí parece que Deus permite que você passe pela prova. Alguém vai testar o seu temperamento. Quando você vê, blum, tu já explodiu. Senhor, me perdoa, não tenho prazer no pecado, não tenho prazer no erro. E aí você tem que se consertar. Tem que reconhecer isso. Mais alguém? Enquanto ela procura a pergunta, pastor, eu gostaria de tirar uma dúvida.
Aqui muito provavelmente tem muitas líderes, também tem pastoras, pessoas que lidam todos os dias com pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Como uma pessoa em posição de liderança consegue lidar com tantos temperamentos diferentes? Como uma pessoa de liderança consegue? Minha filha, isso não é fácil. Glória a Deus, aleluia. Isso não é fácil para ninguém. Tanto para o líder, quanto para a família. O filho tem que lidar com a mãe, com o pai, temperamento. Na igreja, a liderança, quando fala liderança, meu Deus, é muito complicado. Mas a gente precisa pedir a Deus domínio, controle, porque senão você quer rachar a cuca de alguém. Mas Deus é aquele que dá sabedoria para você lidar com cada um dentro da sua dificuldade. Nem sempre você vai ser bem sucedida, porque nós não conseguimos ser perfeito em tudo. Mas Deus vai dar habilidade para o pastor trabalhar com cada um dentro da sua individualidade. Não é fácil, mas Deus, Ele dá essa habilidade, porque essa habilidade está dentro de mim e de você, tá bom? Você pode achar, mas eu não sou pastor, não sou pastora, mas você é uma líder dentro da sua casa. Muitas das vezes dentro da sua empresa, seus negócios, você é líder, o dono, e você tem que lidar com isso. Então é preciso pedir ao Espírito Santo esse domínio, autocontrole, posicionamento. Ele é importante, porque não adianta você pedir ajuda e não se posicionar. Não adianta, porque muitas das vezes o posicionamento, como eu já falei, vem depois da forja, mas muitas das vezes a forja vem primeiro, tá? E são processos contínuos. A gente sai da forja hoje, pode entrar amanhã, daqui um mês, daqui um ano, e assim a gente vai fazendo, se submetendo e vai se posicionando. Então, pastora, temos uma última pergunta aqui. Você que não fez, agora vai ter que guardar. Ai, estou gostando tanto das perguntas, fala. Muito bom, né? Tá. Como faço para perder a timidez quando estou entre ímpios e começam a falar mal dos crentes ou da Bíblia? Não consigo entrar em debates e defender a Cristo. Tem coisas que você não precisa entrar em combate. E até porque tem coisas que a gente tem situações que de Cristo, a Bíblia não precisa de defesa, porque ela auto se defende. Mas se você é tímido, está no meio de uma porção de gente, né? Os leões querendo devorar os crentes, e você vai entrar no embate, eu sugiro, tímida, você não tem respostas direcionada pelo Espírito Santo, é melhor não entrar em combate. Melhor coisa é orar. Tem coisas que a gente precisa se posicionar, mas a gente tem que saber a hora, o momento certo. Débora se posicionou no momento certo e na hora certa. Ela não foi, Deus não chamou ela para juíza, para defender o povo. E a luta e a guerra foi no momento dele, porque o povo precisava aprender a lição de que eles precisavam ser obedientes, porque Deus condenava a idolatria, e eles foram negligentes, foram ingratos a tudo que o Senhor havia feito. Então o Senhor permitiu que eles fossem oprimidos durante 20 anos. Deus poderia agir com 5 anos, com 10, como fez lá com Eudes, quando levantou Eudes, foram 8 anos de opressão, mas eles foram oprimidos durante 20 anos pelo exército do rei Jabim e o seu comandante Císera. Depois de 20 anos Deus agiu. Então tem coisas que, quando é para falar, Deus Ele mesmo direciona e não tem de timidez certa. Quando é para falar, não tem de timidez certa. Tu vai abrir a boca e Deus vai usar e você vai mandar ver. Sem causar confusão. De repente a mente da pessoa pode ficar confusa. Problema dela lá, mas você vai falar. E tem coisas que é para a gente
até sair de perto. Tem coisas que é bom você sair até de perto, porque tem coisas que machucam. E tem coisas que você vai entrar, vai pedir a Deus equilíbrio, o momento certo, equilíbrio, vai pedir a Deus capacitação para poder falar na maior diplomacia, na maior educação. Acho que não é bem assim. E aí o Espírito Santo vai encher a sua boca e você vai mandar ver e vai calar, tá? Coisa linda, né? Deus é bom. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da nossa pastora Ivone? Quanto trabalho eu tive aqui. Foi maravilhoso. Nós vamos dar um intervalo agora para o lanche, tá? Para você lanchar. E logo após, às 19 horas, nós